Mas aí a Wanda, o que ela vai... Porque então ela é muito importante. Ok, eu queria até, já que você tocou no assunto, eu queria falar de uma coisa que eu sou meio dividido nesse filme. Particularmente eu não gosto muito, mas eu entendo. É a jornada dela. Eu acho coerente na narrativa. Funciona. Mas pensando assim, ela veio de uma série própria, WandaVision, em que ela causou sofrimento a uma cidade pelo estado psicológico em que ela estava e tudo mais. E ela termina a série arrependida. Ela aprendeu né? Então ela evoluiu como personagem, como heroína, né? Os valores dela. Então eu acho um certo retrocesso o que fizeram agora no Doutor Estranho. E beleza, ela foi corrompida pelo Darkhold. Mas pensando assim no arco da personagem, na jornada do personagem, eu acho que putz, ela voltou 10 casas. Isso é uma cena que eu não gosto, inclusive, tipo assim, é meio isso no filme que eu não gosto muito. Tipo, ele chega lá, a primeira vez que ela aparece, ela tá lá no jardim. Aí, tipo, não, já era. Tipo assim, eu já vou último. A gente acabou de uma série inteira da mulher tendo vários impactos psicológicos, uma super complexidade dela entender, e é sutil, ela, né, tipo, ela não quer matar as pessoas, mas ela quer ter os filhos, legal. Aí ela aparece no filme, oi, tudo bem? Tudo bem, e aí, tudo certo? Ah, não, é que eu sou o Satanás, na verdade, só um segundo. Tipo, caralho, passou... Tipo, ela nem apareceu ainda, e aí a gente... Mano, mas teve a série inteira. Caralho, tá ligado? É uma coisa muito rápida. E Sim. tipo, mas dá pra entender. Dá pra entender, eu entendi, mas... Sim, dá pra entender, Mas foi na minha cara, ó. Toma! Total, né? E... Bom demais, bom demais. É meio rápido, não? Ela não poderia muito aparecer, rápido. toma um café. Põe ela lá, vamos trocar uma ideia, chama pra dentro de casa, come um bolinho. Mas, pô, cá entre nós, eu tenho uma defesa em relação a isso aí. Primeiro... Que é da assim, loucura. O Fernando tô zoando. Desculpa, vai. Não, tem a questão da personagem nos quadrinhos, ela já ser... instável, porque, assim, né? Tem tipos de personagem, né? Uhum. Tem personagens que passam por arcos dramáticos e se desenvolvem, né? E tem aqueles personagens icônicos que eles sempre vão manter aquelas características sempre, né? Tipo, o Capitão América, ele sempre vai ser o patriota, honrado, né? E não sei o quê. Ele pode, às vezes, passar por uma mudança, mas ele vai voltar a ser aquilo que ele sempre era. Infelizmente, para Feiticeira Escarlate, ela foi desenvolvida para ser... a louca, né? Essa pessoa que vive oscilando entre ser uma vilã que vai destruir tudo no caminho dela para conseguir algo que ela quer por ter sofrido pra caramba, e uma pessoa razoável que vai ajudar porque ela vê que, pô, ela não pode ter tudo que quer e ela precisa ajudar as outras pessoas, né? Então é como a personagem é construída. Infelizmente, ela sofre pra caramba nos quadrinhos, né? Eu só fico pensando... Queria ver justiça pra ela também. Você tá corretíssimo. Ela realmente é isso, passou por tantas coisas. Mas eu só fico pensando se... Quando a gente pensa no cinema, né? TV, com a série, se dá pra trabalhar isso da mesma maneira, de tipo... Putz, heroína enlouquece ou é dominada por alguém, faz uma cagada, volta, aí, tipo, esses reboots, né, que ela vai... Então, sim, não sei, até que ponto será que isso vai funcionar em termos de adaptação, né? E tem o lado do audiovisual. O que foi? Não, achei que você ia falar. Você ia falar? Não, tá tudo bem. Eu achei que ele valorizava tanto o lado audiovisual. Tem o lado do audiovisual. Não, pode falar, Pausa dramática. Não, que esse lance do personagem, pô, ele passa por um arco, aí vai e volta a estaca zero e repete. Outros personagens da Marvel também passam por mais ou menos a mesma coisa. O Tony Stark mesmo, as histórias dele foram repetindo a mesma coisa. O cara sendo arrogante, quebrando a cara e depois se sacrificando por alguma coisa. Todo filme dele é mais ou menos ele fazendo a mesma coisa, no fim das contas. Você olha pro arco dele, é a mesma coisa. Em Ultimato, o arco dele é o mesmo arco dos filmes anteriores. Então, assim...
É a mesma história repetindo também, mais ou menos, né? É que eu acho que a questão não é o que foi feito, é como foi feito, entendeu? Assim, Talvez. não tem problema pra mim ter esse personagem meio arquétipo, meio, sabe? Não é isso, a base do personagem é justamente que ele não vai superar essas características dele fundadoras. Sim. E quando ele as supera, é o momento chave do filme, né? Então, pô, o Homem de Ferro pensando no outro ao invés dele, né? Tipo assim, sabe? Tipo, aí você fala, nossa, caralho, tipo, que da hora. Mas é isso, é porque isso tem uma construção. Pra mim, o problema é a velocidade. É a gente ter visto uma série tão grande da Wanda e mergulhar tanto no psicológico dela, Sim. que você começa a respeitar. Ó, que da hora, você começa a respeitar um pouco esse processo. Ela é maluca, mas não é que ela é maluca, ela passou por aquelas coisas e você meio que passa junto, você vê o trauma dela inverso, né? Vai se revelando pra você. Então, na hora que termina a série, você tá meio assim, nossa, caramba, mano, que barra, tipo, cara, que foda. Esse filme, ele não tem muito, tipo assim, ele meio que parte do pressuposto que ele pode fazer uma elipse absurda. Isso, você entendeu? Tipo sim. assim, não, beleza. Tipo assim, vocês já viram todo o lance. Aqui é meio assim, ela é isso aí, ela é meio loucona. Vamos que vamos. Vamos nessa, entendeu? Eles não... Faz sentido pra aquilo. Tipo, ok, ela foi corrompida pelo Darkhold. Ok. Então, mas você nem vê, eles contam. Então, ela foi corrompida pelo Darkhold. Eu acho que é mais uma questão de como... da relação nossa, do público, com a personagem. Se faz sentido dentro do filme? Faz. Total. Uhum. Mas essa velocidade, realmente, e a gente vê a personagem... Faz sentido com WandaVision, é isso? Não, acho que dentro da história desse filme. No Doutor Estranho, ok, ela foi corrompida, então isso explica o motivo dela fazer coisas que anteriormente ela não faria, né? Então, beleza. Mas quando a gente acaba de ver, né, como você falou, a gente acabou de ver a série em que ela passou por esse processo, entrou na fase de aceitação, de compreensão, pra logo na história seguinte que ela aparece, que ela aparece. Então, é na cena, a primeira cena que ela aparece, ela já vira de time. Sim. E assim, inclusive, eu fiquei pensando agora, foi uma coisa que eu pensei agora. Vocês não acham que seria... Ó, a gente querendo escrever o filme aqui de novo, né? Não é isso, mas é que se eles tivessem, por exemplo, colocado algumas cenas onde mostra o Darkhold dominando ela, você temeria mais pelo Doutor Estranho e a relação dele com o Darkhold. Entende o que eu quero dizer? Porque eu colocaria o Darkhold como um elemento... mais perigoso, né? Porque você viu, tipo assim, coloca o Darkhold dominando, mesmo que fosse uma série de flashbacks, ou alguma coisa que você entendesse que aquilo exerceu uma influência muito grande nela, e ela só tá daquele jeito por causa do Darkhold, porque daí, na hora que você vê essas sequências onde o Doutor Estranho tá correndo esse perigo, você teria medo disso, você temeria mais por ele. Eu acho que o filme, ele só te conta isso, ele fala assim, o Darkhold é foda, mano. Eu acho que o filme faz isso quando mostra, meio que faz isso, quando mostra aquela outra versão de Doutor Estranho que tava com o Darkhold, né? Então mostra, olha aí, se você leu o Darkhold, você vai ficar daquele jeito. Mas ele já está, né? Já tava. Tipo assim... aquilo é o que acontece. Se você ficar lendo, você vai ficar daquele jeito. Eu só fiquei pensando que tem tantos elementos de terror interessantes nesse filme, que seria legal uma coisa meio de gênese, assim, de tipo mostrar o processo da pessoa, sabe? Tipo, afundando... E ao mesmo tempo, eu acho que se fizesse isso, tiraria um pouco da responsabilidade da Feiticeira Escarlate. Porque aí, eu tenho uma observação sobre WandaVision, que acho que mesmo sem ser corrompida pelo Darkhold, haveria uma justificativa, talvez não tão radical, para Wanda fazer o que fez. Porque, assim, o Darkhold é como um incentivo ali, né? Pra ela fazer as atrocidades todas que fez. Sim. Tipo um empurrãozinho. Mas, assim, a vontade pode ter, lógico, vindo dela própria. Porque, assim, o que aconteceu em WandaVision... não sei se vocês vão concordar comigo, mas a minha interpretação, sim, a Wanda passou por todo um arco ali, ela se deu conta de todos os traumas que ela passou, que ela criou o Westview, ela estava em negação e tal, só que no fim da série, se a gente for olhar para trás e parar para pensar, ela desfez o Westview porque ela sofreu uma intervenção, sabe? O Visão falou, a gente não pode ficar aqui mais. Tinha a Mônica Rambeau ali falando, sai daí, Wanda. Tinha a Espada do lado de fora falando, chega dessa palhaçada.
ninguém mais queria continuar ali. Então a Wanda não poderia, não, vamos continuar mesmo, não dava. Então ela sofreu uma intervenção. É tipo uma pessoa... Se estivesse na mão dela, ela ficaria. É a tendência dela ir pra isso. Sim. É tipo uma pessoa viciada que sofre uma intervenção, aí vamos supor, né, para de beber, por causa da intervenção, mas dali a alguns meses volta a beber de novo, sabe? Então acho que a Wanda e é da hora, num caminho assim. Porque geraria uma empatia, isso que você falou, perfeito, é isso mesmo. E geraria uma empatia maior por ela, porque ia ser uma coisa meio assim, não é que ela é tão malvada assim, é que ela tem problema suficiente pra ir atrás do Darkhold, entendeu? Foi isso que ela fez, ela foi lá e foi ver, porque ela fala assim, eu não vou poder ter os meus filhos no esquema do Westview e beleza. Então, será que existe um conhecimento? Será que eu fico imaginando essa contradição, esse desejo dela de encontrar uma resposta, uma coisa assim. Então, no momento de recaída, ela vai lá e pega o Darkhold. Aí, dali pra frente, o erro dela foi ter feito só isso e a gente ter visto isso em tela, entendeu? Tipo, a personagem cedeu a fraqueza de ir lá olhar o negócio, entendeu? Dali pra frente Isso aí, inclusive, talvez pudesse ter sido melhor mostrado na cena pós-créditos de WandaVision, não? Perfeito. Poderia ser o link já, né, entre as duas coisas. Porque na cena pós-créditos só mostrou ela já usando o Darkhold. E aí ela ouve o grito, né, de um dos filhos, né, chamando. Então aí entende que a partir daí ela entendeu, tá, os meus filhos existem em algum lugar, né? E aí ela começou a ler o livro cada vez mais. Pô, mas assim, é legal porque tem ao mesmo tempo isso explica porque a Agatha, né? Que a Agatha, ela não é uma vilã nos quadrinhos, ela é uma mentora da Feiticeira Escarlate. Então, eu achei muito curioso e até estranho quando a série foi se desenrolando e era ela por trás de tudo. E eu fiquei, tá, por que será que a Marvel decidiu transformar a Agatha numa vilã? E faz sentido, porque ela aconteceu a mesma coisa. Então, ela leu o Darkhold, ela foi corrompida por ele, né? Perfeito. As mãos dela já estavam iguais às mãos da Wanda nesse filme. Ela pintou uma parede, né, de preto. Então, mexeu no carvão, né? É verdade. Então, e vai ter, né? A gente vai voltar a ver a Agatha acho que é uma minissérie que estão desenvolvendo sobre ela. A gente vai voltar a ver a Feiticeira Escarlate. Então, acho que pode mostrar muito mais sobre elas agora, o que é, como que elas lidam com as consequências de terem passado, né? De terem sido corrompidas por esse livro e o que elas vão decidir ser a partir de agora, né? Talvez dê pra explorar ainda, assim, muitas coisas interessantes. Interessante. Vai ser interessante isso aí. Dessa vez sem a influência do Darkhold.